Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos à edição de hoje do Consultório de Psicologia. Na edição de hoje vamos falar sobre solidão. Porquê a solidão? Quais os estratos etários com maior solidão? Será que é transversal a solidão a todos os estratos etários? Mas temos alguns dados e algumas sugestões do Dr. Luís Lameira, o habitual psicólogo do Consultório de Psicologia e que nos dá apoio nos próximos minutos e vai falar sobre este tema. Dr. Lameira, obrigado por mais uma vez vir ao estúdio falar sobre psicologia. Neste caso, o tema é a solidão. É um tema muito em voga. Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Sim, é um tema muito em voga e os ouvintes no fim deste programa vão perceber uma abordagem diferente que nós vamos ter sobre o tema da solidão. Não basta apenas falarmos que muitos idosos vivem sozinhos, fruto muitas vezes de algumas fatalidades, viúvias, abandono dos filhos, imigração por parte das camadas mais jovens. Percebemos hoje em dia que o fluxo migratório é o terceiro maior de sempre, desde que vivemos em democracia. É necessário percebermos de onde é que vem esta solidão. É necessário percebermos o que é a solidão, que pontos, que faixas etárias é que afeta mais, como é que podemos combater a solidão. Há aqui muitos pontos em concreto que devemos tratar e, acima de tudo, eu vou abordar a solidão de uma forma que, pelo menos que eu tenha conhecimento, a comunicação social em Portugal, os estudos, nunca abordaram, de forma a tentarmos enriquecer o panorama nacional e, se realmente as pessoas responsáveis conseguirem absorver alguma da informação que aqui vamos transmitir, com certeza que terão mais know-how, competências e capacidades para poder intervir na solidão. É necessário compreendermos que solidão não se deve ao facto efetivo da pessoa estar sozinha. Eu posso estar sozinho, mas não me sentir solidão. Uma coisa, um aspecto é a parte abstrata, que é a parte subjetiva, que é a forma como nós nos sentimos. Eu posso estar sozinho neste momento, posso viver sozinho, o ouvinte pode viver sozinho e não se sentir sozinho. O ouvinte pode ser casado há 20, 30 anos, pode ter filhos muito queridos, muito engraçados e muito assertivos do ponto de vista social e mesmo estáveis ao nível da saúde mental, e pode se sentir sozinho. Portanto, é necessário distinguirmos o sentimento de solidão de solidão no contexto, no aqui e no agora. Porque há um grande debate científico para tentarmos, de certa forma, conseguirmos definir numa frase solidão. É um tema que eu acompanho muito. A Universidade de Chicago, Holanda, Austrália, várias faculdades de renome mundial tentam definir, mas chegam à conclusão, e não sou só eu que o digo, são os grandes estudiosos a nível mundial de solidão, que não é possível definir apenas e pura e simplesmente numa frase. Um psicólogo tem uma definição, dando o seu cunho pessoal, consoante a sua abordagem teórico-prática e terapêutica. A minha definição de solidão diz respeito à diferença entre as relações que nós temos no dia-a-dia com aquelas que desejaríamos ter, em termos qualitativos e não em termos quantitativos. Esta frase é velha, mas serve de encaixe neste programa, que é a seguinte: quantas vezes é que as pessoas já nos sentiram sozinhos no meio de uma multidão? E a que é que isto se deve, essencialmente? Isto deve-se, essencialmente, fruto de uma evolução antinatura da sociedade. E eu já vou me fazer explicar mais à frente porque é que é antinatura quando falamos dos amigos. E é o seguinte: as cidades crescem desmesuradamente, as cidades crescem, muitas delas até crescem harmoniosamente. Se vemos nos países mais a norte da Europa, do ponto de vista arquitetónico, aqui infelizmente no sul nem tanto. E se vimos alguns países, como há um grande planeamento urbanístico, como é o caso Austrália, Nova Zelândia, etc., Japão, por exemplo. No entanto, apesar de haver esse planeamento urbanístico, arquitetónico, não há o planeamento ao nível da humanização. Neste momento, a sociedade está cada vez mais desumanizada. O vizinho de cima não conhece o vizinho de baixo, não é? E não há uma relação de proximidade como há, por exemplo, mais a sul. Exatamente. E nós constatamos que uma cidade ao crescer, há mais
mais probabilidade de haver suicídios, há mais probabilidade de stress, há mais probabilidade das pessoas terem contacto social, ou seja, há mais quantidade de relacionamentos, mas há menos qualidade nos relacionamentos. Daí a tal solidão, numa imensa multidão, mas há uma solidão. Exatamente, daí a tal solidão. Doutor, então muitas vezes nós ouvimos dizer, e até vemos grandes parangonas na comunicação social, nos jornais, que uma grande quantidade de idosos vivem em solidão porque vivem sozinhos, porque há os viúvos e as viúvas e que vivem sozinhos em casas, em aldeias mais recônditas. Mas, por vezes, e pelo que acabou de dizer, em alguns casos, vivem sozinhos não quer dizer que vivam em solidão. Exatamente. Os grandes especialistas deste tema da solidão indicam que há dois grupos específicos. Há o grupo que, essencialmente, tem necessidade constante de relacionamentos, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, essencialmente em termos de qualidade, procura muitas relações. Falamos da pessoa extrovertida. Temos depois, por outro lado, aqueles grupos que são os solitários. Quando eu digo grupos, não quer dizer que estejam todos juntos. Atenção. E essas pessoas, normalmente, sentem-se muito bem sozinhas, são, efetivamente, aquilo que eu constato em consulta é que são muitas vezes discriminadas pela sociedade. Sofrem mais por serem discriminadas. Olha, aquele que vive sozinho, não quer casar, não quer ter filhos, do que propriamente no convívio da sua solidão. Que se adapta e vive em função do que escolheu. Exatamente, do que escolheu. Como disse bem, isso é uma escolha. É uma escolha dessa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa seja uma solitária crónica, porque todos nós, e daqui a um bocado já vamos perceber isto nos amigos, todos nós temos necessidade de convivermos. É inerente ao ser humano. Agora, há pessoas que necessitam de conviver todos os dias com diferentes tipos de pessoas. Outras pessoas só precisam de conviver uma semana com diferentes grupos. Outras pessoas só precisam de conviver um mês e muitas vezes, segundo os grandes teóricos da solidão, indicam-nos que alguns desses indivíduos necessitam apenas ter 1, 2 amigos confidentes no máximo, nem sequer são próximos muitas vezes da família. E precisam de falar com alguma regularidade, mas não precisa ser diária, não é? Não é necessário ser diária, pode ser semanal, por exemplo. São pessoas que convivem muito bem consigo próprias. Agora é o seguinte, são pessoas que nós percebemos que do ponto de vista hereditário já há uma predisposição para essas pessoas lidarem melhor com a solidão. No entanto, é possível combatermos essa carga hereditária que é 50%. Aquilo que nós compreendemos é que a carga ambiental, ou seja, a influência ambiental do ponto de vista a convivemos com a nossa solidão é de 50%. Do ponto de vista hereditário, aquilo que herdamos dos nossos pais é outros 50%. E nós compreendemos que quando uma pessoa lida bem com a solidão, ótimo. Aliás, essas pessoas que vivem sozinhas, segundo a minha experiência, e não só a minha experiência terapêutica, que acompanho algumas destas pessoas, mas também, não por esse motivo, por serem sozinhas, porque lidam muito bem com esse sentimento. Até um alerta e um parênteses que abrimos aqui, que às vezes as pessoas mais idosas pensam, vivo aqui sozinho, vivo em solidão, mas não é viver em solidão, aquilo é viver sozinho. Exatamente. E que pode ter algum relacionamento, até ou com amigos durante o dia, ou com vizinhos, não sentirem sozinhos, não é? Exatamente. Portanto, isso é ótimo, porque a mentalidade, por vezes, quando acontece alguma fatalidade num dos elementos do casal, quando são mais idosos, já há essa preocupação, vou ficar sozinho, vou viver em solidão. Não quer dizer isso, portanto, ajuda a levantar também a moral dessas pessoas. E as mulheres adaptam-se melhor quando há essa perspectiva de viverem sozinhas, de viuvez, estabelecem laços mais fortes fora da família, o falar com o vizinho, como disse há pouco, o ir à padaria, falar com outra pessoa, ter uma outra confidente amiga que também está nessa mesma situação. Os homens têm mais dificuldades, principalmente em idades mais avançadas, em se adaptarem ao sentimento de solidão. Nós percebemos que quando um homem se divorcia, a probabilidade de morrer aumenta em 40%, a taxa de mortalidade. Nós percebemos que na população já em geral, falando tanto do género masculino como feminino, as pessoas que vivem sozinhas, tendo em conta que muitas delas têm dificuldade em conviver com essa solidão, a taxa de mortalidade aumenta em 50%. E compreendemos que em homens que se divorciam, a probabilidade de terem um ataque cardíaco aumenta 3 vezes mais depois do término da relação. Portanto, são dados interessantes, mas ao mesmo tempo assustadores, para nós compreendermos como é que podemos abordar essa perspectiva, quais são as populações mais sensíveis, quais são os grupos mais sensíveis, onde é necessária intervenção não só psicológica, mas ao nível da assistência social. E quais são? Ao nível recreativa, quais são, neste caso, ao nível de intervenção. Ok, sim. É isso que se refere. Ia perguntar quais são, em termos de faixas etárias, aqueles mais suscetíveis a viverem, a sentirem a maior solidão. Neste momento, a sociedade científica não lhe consegue responder a essa questão, porque aquilo que lhe conseguimos responder, por exemplo, segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, indica que 50%
dos suicídios a nível mundial são fruto da solidão. Um exemplo em concreto. E nós percebemos, por exemplo, que no Reino Unido há mais jovens que se suicidam do que propriamente idosos, em percentagem. Nós percebemos que em Portugal há mais idosos. Nós percebemos, como teve aqui há poucos meses, o doutor António Martinho, um especialista em suicidologia, indicou-nos que as pessoas a sul de Santarém suicidam-se mais porque sentem-se mais sozinhas, porque apesar de haver um isolamento geográfico, muitas vezes há determinadas zonas em que esse isolamento geográfico não corresponde ao isolamento social, como é o caso em Trás-os-Montes. Apesar da desertificação, há mais entreajuda, as pessoas falam mais entre si. E núcleos urbanos maiores, não é? Há núcleos urbanos, não por serem maiores, mas por serem, não é em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Há uma maior qualidade nos relacionamentos, e também a parte religiosa influencia aí, ou seja, quanto mais o indivíduo é devoto, é religioso e mais tem fé, menos probabilidade há de ocorrer os suicídios. Portanto, nós não conseguimos responder de uma perspectiva global quem é que são os mais afetados, porque daqui a pouco vamos falar também dos casais. 62% dos casais norte-americanos, independentemente da idade, sentem-se sozinhos, ou seja, estão numa relação, mas sentem-se sozinhos. Há quantidade, ou seja, estão diariamente juntos, há quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo é muito pequena. Portanto, se vamos falar do Japão, neste momento há um grupo que são os jovens entre os 15 e os 40 anos, que nada, imagine só, pense nisto comigo, nada tem a ver com idosos. Entre os 15 e os 40 anos, sensivelmente, são os Akikomori, ou seja, são indivíduos que se isolam socialmente porque têm medo do sucesso. A sociedade influencia tanto a pressão sobre o sucesso, de serem perfeccionistas. Percebemos isto no Japão, muitas vezes, quando não atingem os seus objetivos, suicidam-se, ponto final, e muitas vezes a família até bate palmas. É mau, não sei, é diferente da uma mentalidade diferente. É uma mentalidade diferente, exatamente. Tenho orgulho em dizer, o meu filho suicidou-se, é um grande homem. Aqui não, aqui é diferente. Não vamos dizer se é bom ou se é mau, mas é uma cultura que temos que respeitar. E os Akikomori são indivíduos sensivelmente entre os 15, 35, 40 anos que se fecham em casa e não saem, ponto final. Há estamos a falar à volta entre 30 a 60 mil jovens japoneses nestas condições, e que são indivíduos que, pela sociedade, desimpor um tamanho perfeccionismo a nível de relações, ao nível de conjugal, ao nível laboral, fecham-se em casa e não enfrentam o mundo, muito dificilmente saem para o hospital ou para alguma situação de maior. E depois temos os herbes, que é a evolução dos Akikomori, que são indivíduos que rejeitam o sexo, rejeitam as relações conjugais, andam sempre sozinhos, não querem andar com ninguém, têm gostos peculiares como viagens, fotografia ou jardinagem mesmo. Atrás de borboletas? Por exemplo, pode ser, pode acontecer isso. Pode acontecer isso. E verificamos, por exemplo, nos Estados Unidos, porque é o seguinte, quando nós temos que perceber que há diferentes tipos de timidez. Há timidez proposital, que é propositada, como é este o caso que eu referi, e muitas vezes é grupal, como o caso nos Estados Unidos dos Amish. São indivíduos que não usam eletricidade, rejeitam completamente as novas tecnologias e não se organizam em mais grupos de 150. Daqui a um bocado vamos perceber porque é que eles não se organizam em grupos de mais de 150. E verificamos várias microcomunidades na Europa que rejeitam completamente aquilo que a globalização nos trouxe, tanto de bom como de menos bom. Nós verificamos, se me permite só completar o meu raciocínio, nós verificamos na Grécia que há uma zona na Grécia em que os jovens utilizam a sua moeda própria, em que os jovens rejeitaram completamente qualquer outro tipo de moeda imposta pelos bancos e fazem as trocas entre si. Portanto, quando falamos de solidão, e para concluir, aquilo que percebemos é que não há um grupo definido em que as pessoas se sintam mais sozinhas. As pessoas, aquilo que eu posso concluir no meu raciocínio é que, ao longo dos últimos 30 anos, a solidão afeta cada vez mais os jovens, fruto do crescimento das cidades, fruto da desertificação do interior. As pessoas vão para as cidades e sentem-se mais sozinhas, porque nos idosos, muitas vezes aquilo que nós verificamos, fruto da experiência de vida, é que muitas vezes são mais perspicazes para estabelecer relações com qualidade. Os jovens, como são mais exigentes, apesar de terem muita quantidade das relações, têm cada vez menos qualidade nessas mesmas relações, também fruto de toxicodependência, álcool e outro tipo de estupefacientes que possam acompanhar esse crescimento. Doutor, dois assuntos que me ficaram aqui há pouco no ouvido, quando se referiu que pode haver solidão no seio de um casal. E que 60% é um número assustador na minha ótica. Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos, 60%. E também
coloco-lhe essa questão para perceber porque é que pode haver essa solidão. E também quanto a amigos, há um número típico, um número certo de eu tenho que ter 10 amigos, tenho que agora há a moda também do Facebook de vários amigos que acabam por não ser amigos, acabam por ser pessoas lá para os likes e pouco mais, mas na verdadeira acessão da palavra de amigo, quando é que se deixa de ter solidão, quantos amigos é que são necessários, desmonte-nos lá isto. Só que à parte, segundo um estudo norte-americano, para nós nos sentimos discriminados perante o nosso grupo de amigos presenciais, o mínimo número de amigos para não ser vergonhoso e para não nos chamarem solitário no Facebook é 302, curiosamente. 302, sim. Olha, tudo a correr para o Facebook fazer amigos. Vamos agora todos fazer amigos para o Facebook para ultrapassar estes números que ainda não tiverem. Relativamente à sua primeira questão é o seguinte, muitas vezes tem a ver com a nossa gestão emocional, porque aquilo que, por um lado, o homem que tem mais poder de compra tem mais probabilidade de ter uma maior oferta ao nível das relações neste mundo ocidentalizado e de consumismo. Por outro lado, nós percebemos que a mulher está mais pressionada, principalmente nas culturas mais conservadoras, mesmo em Portugal, Espanha, Itália, França, nas culturas do sul da Europa, está mais pressionada a não estar sozinha, porque nós percebemos que há uma grande diferença entre a forma como a sociedade trata homens que vivem sozinhos e mulheres que vivem sozinhas, e nós compreendemos que há o relógio biológico, há a pressão. E o que é que eu quero dizer com isto? A mulher, ao sentir o relógio biológico, ou seja, à medida que vai envelhecendo, a probabilidade de ter filhos reduz. Portanto, isso leva muitas vezes a entrar em relações apenas para não se sentirem sozinhas, o que isso é uma grande lacuna, porque nós percebemos aqui... Acaba por falhar, não é? Acaba por falhar. Nós compreendemos aqui que há 3 tipos de relações para conseguirmos perceber, fazer um paralelismo com a solidão. Há aquela relação quase nunca é presencial, ou seja, cada um faz a sua vida e ponto final, cada um vive na sua casa, não há... É um casal, mas não interage demasiado. Não interage demasiado. Cada um para o seu lado. Cada um para o seu lado, cada um tem os seus amigos, vêm-se 2 ou 3 vezes por semana e ponto Contas final. bancárias separadas, amigos separados, tudo separado, exatamente. Depois, há o ideal, que é aquilo que os psicólogos defendem, que é uma codependência. As pessoas manterem a sua identidade, discordarem quando tiverem de discordar. No entanto, há determinados pontos em que aí vai ter que haver uma interdependência, como é óbvio. Um vai depender do outro. A questão da negociação dos filhos, a questão da negociação, por exemplo, agora está muito em voga para onde é que vão emigrar. Pronto, há sempre aí nesse casal uma questão de negociação em questões mais fraturantes, não no mau sentido, mas no sentido de conseguirem caminhar juntos e remarem para o mesmo lado. Quando remam para o mesmo lado, chegarem a um consenso para onde é que poderão remar em conjunto. E depois, agora que chegamos à questão mais patológica, que é a dependência, em que um anula o outro, ambos se anulam. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque o ser humano tem cada vez mais dificuldades em encontrar a felicidade. Porquê é que o ser humano tem cada vez mais dificuldades em encontrar a felicidade? Porque, fruto dos média, em que nós verificamos casais felizes, bonitos, magros e esbeltos na televisão, nos jornais, na publicidade. E há outros que são cruzetas, não é? Exatamente. São mais cruzetas. Exatamente, mas o ideal, segundo aquilo que nos vendem, é que tínhamos um corpo X, em que tínhamos uma personalidade Y, ou seja, que sejamos extrovertidos. O Cavaco Silva é introvertido e nem por isso deixou de ter sucesso profissional, mas não é tímido, e daqui a pouco até posso dizer aos ouvintes qual é a diferença. E ao nível da dependência do casal, aquilo que sucede é que constatamos que efetivamente os casais sentem-se sozinhos quando se anulam e dessa forma não conseguem fugir dessa carência afetiva, porque nós compreendemos que o sentimento de solidão não parte de fora, parte de dentro, parte da falta de autoconhecimento. E o casal, as pessoas não se conhecerem a si próprias, vão tentar buscar lá fora coisas que falham em si próprias. Porque eu verifico muitas vezes que há pessoas que preferem estar mal acompanhadas do que sozinhas. Porque uma pessoa ao estar sozinha durante muito tempo vai se confrontar com os seus defeitos, e se não tiver uma boa autoestima não vai aceitar os seus defeitos, e ao não aceitar os seus defeitos esconde-os, como nós podemos esconder o pó debaixo do tapete, e dessa forma não vamos trabalhá-los. Claro. Curiosamente, e eu já disse isso muitas vezes, e há poucos dias veio eu não tive a oportunidade de estar presente, veio um monge budista a falar sobre meditação. Sim, aqui à Póvoa, e ele dizia uma coisa muito interessante, tive a oportunidade de ler no Jornal de Notícias no passado domingo, passa a publicidade, em
que ele dizia que realmente que a felicidade vem de dentro e não vem de fora. Tudo que são estímulos externos e a forma como vamos alcançar a felicidade tem a ver com a forma como vamos gerir esses mesmos estímulos. Portanto, e é muito difícil muitas vezes para um dos elementos do casal sair de uma má relação para estar sozinha, mas aí tem que haver um trabalho que a psicoterapia faz, ou seja, o apoio psicológico, que é reconstruir partes da sua personalidade com base em se conhecerem melhor. A pessoa, ao conhecer-se melhor, suporta muito melhor a solidão e só vai entrar numa relação quando efetivamente compreender que a outra pessoa a completa. A outra pessoa tem que a completar, é uma mais-valia, porque a pessoa, quando entra numa relação, tem que se sentir a pessoa mais importante do mundo. Só encarando assim, numa perspectiva individualista, é que a pessoa consegue ter sucesso no casal. Mas e a pessoa, quanto mais individualista for, não do ponto de vista narcísico, nem egocêntrico, atenção, claro, maior sucesso terá aquela relação, garantidamente. Não só sou eu que o digo, são os vários terapeutas de casal. A nível dos amigos, Aristóteles dizia, e eu volto aos sábios, tanto gregos como orientais, da meditação, etc., porque tudo aquilo que eles disseram há 2-3 mil anos atrás, agora a psicologia está a constatar, não só a psicologia, mas também o tempo que eles iam à frente. Exatamente, o tempo que eles iam à frente, mas também outras áreas da saúde. E Aristóteles dizia que o ser humano não consegue ter mais de 5 amigos íntimos. Aquilo que os estudos nos indicam é que no máximo nós conseguimos ter, ou no máximo, no limite dos limites, isto depois de vários eletroencefalogramas, vários estudos em cérebros humanos, o cérebro humano não consegue ter mais de 150 relações ao mesmo tempo. Podem considerar amigos, podem considerar conhecidos, porque nós, para termos 150 relações simultâneas relativamente profundas, temos que conhecer as características de outras pessoas, algum historial de vida, como é que elas se comportam, porque muitas vezes nós vamos perceber de que forma é que ela se comporta em determinado momento para isso, e de que forma é que nós nos vamos comportar perante ela, que máscara é que vamos inserir nesse mesmo momento social. O que é difícil, não é? Ter 150 relacionamentos sem permanência. O que é difícil ter 150 relacionamentos sem permanência. E porquê? Porque isto temos que voltar 10 mil anos atrás, quando houve a primeira grande invenção do ser humano, que foi a agricultura, porque o homem teve necessidade de se unir com outras pessoas. Porquê? Por uma questão de tentar, acima de tudo, manter a sobrevivência da espécie. E o início do relacionamento da amizade, esta amizade é muito recente a nível da humanidade, tem a ver mais uma vez com o individualismo, porque nós quando estabelecemos uma amizade com outra pessoa, há uma libertação de uma substância que é a oxitocina, e para nós satisfazermos, aumentarmos o nível de oxitocina, consequentemente a nossa felicidade, nós passamos a conviver com outras pessoas. Isto de uma relação de amizade, apenas amizade entre um homem e uma mulher, também é muito recente, porque antigamente, há 10 mil, 8 mil anos atrás, a oxitocina era libertada nas mulheres e nos homens unicamente quando um homem via uma mulher e uma mulher via um homem, apenas para se reproduzirem, até que a sociedade foi evoluindo e quase que nos obrigou os homens a conviverem com mulheres, a estabelecer relações com elas com eles, só do ponto de vista da amizade e não do sexo, e a oxitocina foi se espalhando por outras partes do cérebro para além daquelas áreas cerebrais da sexualidade. Portanto, isto, a forma como nós organizamos, é muito recente. E porquê que o ser humano apenas só consegue, no limite, estabelecer 150 relações seguidas? Porque as tribos de caça antigamente eram organizadas dessa forma, no período Neolítico. Há uma empresa que é a Geotex, que é uma empresa têxtil nos Estados Unidos, em que o limite em cada célula de trabalho, em cada área de intervenção, são 150. E ao desenvolver esse modelo fruto dos nossos primitivos, da forma como se comportavam, tem lucros na ordem dos $2 bilhões por ano. Portanto, criou um modelo certo. Portanto, concluindo, amigos íntimos 5, amigos próximos 15, relações de conhecidos e relativamente profundas 50 em média, máximo 150, respondendo diretamente à sua questão. Muito bem. E agora, para concluir, doutor, então como combater a solidão? Para já é necessário a pessoa aceitar que tem um problema, aceitar que não consegue estar sozinha, e nós percebemos que muita gente não consegue estar sozinha. Para isso, utilizem inicialmente a imaginação. É necessário ter esperança. Tudo bem que a esperança está representando uma das nossas bandeiras, o outro lado é coragem, não é? O verde é a esperança e o vermelho é a coragem, a nossa bandeira nacional. E eu realmente, aquilo que... Até no futebol é assim. Até no futebol é assim. É verdade. Esperemos que... Isto agora está a ser gravado antes do Mundial. Esperemos que sejamos campeões do mundo. Exatamente. Eu tenho fé que sim, que vamos ser campeões e vamos aqui fazer um brilharete com o Cristiano Ronaldo em grande forma, e não só. Para já estamos com a
parte verde, não é? Com a esperança, e depois no Mundial esperamos ver se estamos para a coragem com a parte vermelha para ganharmos. Exatamente, só que à parte, os brasileiros e o resto da civilização vai perceber o porquê de nós aqui nos anos temos sido grandes colonizadores e temos conquistado meio mundo. Aí vão perceber no Brasil, efetivamente, como nós somos bons e quando queremos fazer aquilo que realmente nos interessa e bem, vai ser muito importante, não só em termos económicos, mas também para a nossa autoestima, ganhamos o título, mas fica aqui à parte. Muito bem, exatamente. Pronto, relativamente às pessoas que vivem sozinhas, é importante, acima de tudo, aquilo que eu costumo lhes dizer, orientá-las, inscrevam-se em grupos de voluntariado, comunitários, sentem-se bem. Nós percebemos que as pessoas, quanto mais... Ajudar os outros também, não é? Que é uma forma de relacionar. As pessoas, quanto mais ajudam os outros, quase que passam, retiram uma batata quente da pessoa propriamente. Ou seja, esquecem os seus problemas, ou pelo menos por momentos, estão mais ocupadas, conhecem outras pessoas, fazem mais amigos. Aquilo que os grandes teóricos que estudam a solidão dizem é: utilizem o Facebook. Sim, vamos utilizar o Facebook. Se a pessoa gosta de ler bastante, inscrever-se em grupos de leitura. Se a pessoa gosta de desporto, mesmo aquelas pessoas mais idosas, determinadas atividades, jogos de tabuleiros, damas, xadrez, etc. Entre outros, malha, por exemplo, ou seja, jogos em voga. No fundo, conviver, tentar... E a partir do Facebook temos vários grupos nesse sentido. As pessoas podem estabelecer relações, as pessoas gostam de carros, porque não inscreverem-se em fóruns. Agora é o seguinte: a parte virtual não substitui a parte presencial, é preciso ter em voga. A parte virtual é apenas um complemento e é uma forma de chegar à parte presencial, e as pessoas que nos estão a ouvir, se sentem sozinhos, podem utilizar isso. A pessoa deve ser otimista, e muitas vezes, pelo facto de tentar ligar, e nós percebemos isto, as pessoas tendem sozinhas, muitas vezes por terem baixa autoestima, tentam ligar uma vez um amigo, ele não atende, nunca mais ligam. Ou seja, já que dá uma segunda oportunidade, se calhar um amigo se esqueceu, tem outros problemas, as pessoas têm que ter em consideração isso. E acima de tudo, não desistir. Se a primeira tentativa de integração no grupo não der certo, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta, até dar resultado. Vá ao café, meter conversa com outras pessoas de uma forma assertiva, é sempre importante. E nós conseguimos compreender, se utilizamos bem a tecnologia, e não só, mas também os grupos comunitários, os grupos de voluntariado, a pessoa só está sozinha porque assim o vai querer, porque se conseguir utilizar as ferramentas, muito a longo prazo, a pessoa conseguirá estar sozinha. E só para concluir, nós compreendemos hoje em dia, vários estudos realizados, a solidão é contagiosa. Imagine que nós pertencemos ao mesmo grupo de amigos. Você é mais solitário do que eu. A longo prazo, você vai me puxar para a periferia do nosso grupo de amigos. Isso vai fazer com que a longo prazo eu perca o elo de comunicação profunda e íntima com o meu grupo de amigos mais próximo. Portanto, isto é um problema de saúde pública, a solidão, concluindo. Isto é necessário uma intervenção, mas não é só esta intervenção que estamos aqui a dizer, claro, estas estratégias. E o psicólogo pode ajudar muito, não é? O psicólogo ajuda, mas também é necessário um apelo para as câmaras municipais, juntas de freguesia, conseguirem perceber isso, qual é a causa, situações pontuais que possam verificar na sua comunidade. Ou seja, as pessoas, mesmo as próprias pessoas, têm o dever cívico de conseguirem verificar que tipo de situações é que se verificam nos seus vizinhos, se sentem sozinhos, perguntem então como está, sentem-se sozinha, não se sentem, e reencaminhar ou para um psicólogo, ou para a junta de freguesia, pelo menos chamar a atenção. E mesmo para concluir agora, relativamente ao Japão, para nós percebemos a perspicácia que eles têm ao nível do sentido de comunidade. Na semana passada teve um amigo meu em Tóquio e ele, muito estupefacto, perguntou: então, desculpa lá, por que vocês andam com máscaras, muitos de vocês? Isto é por causa da poluição? E ele: não, é porque muitas vezes estamos doentes e não queremos contaminar as outras pessoas. É um bom exemplo. É um bom exemplo, e esse exemplo pode ser... Não estão a ser egoístas. Exatamente, esse exemplo, numa perspectiva não egoísta de pensar no próximo e altruísta, pode ser catapultado para a nossa parte de intervenção na solidão. Muito bem. Era isso que eu queria dizer. Doutor, vamos ao pensamento da semana? Quando me aceito como sou, posso então mudar. Uma frase sábia, de facto. E pronto, concluímos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia. Se precisar de apoio psicológico, o Dr. Luís Lameira está disponível de que forma? Podem entrar em contacto comigo para o contacto 91 524 56. Estou disponível para atendimento psicológico em Barcelos, na freguesia de Manhente, e no Porto, nomeadamente no campo 24 de Agosto. Terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia. Hoje falamos sobre a solidão, demos dicas para deixar de ter solidão e também apontamos os caminhos para ter uma vida social mais agradável. Despeço-se Otávio Correia e também o Dr. Luís Lameira. Voltamos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.